Graça e paz, queridos. Um bom dia para vocês. Gostaria de compartilhar um devocional de hoje com vocês, porque tem um tema muito peculiar, muito importante, que é a perseverança na oração. Devemos ter uma oração perseverante. Não aquela oração como uma reza, né? Mas uma oração diferente, em que nós estejamos na presença de Deus ali com o coração puro, contrito, e nos derramemos diante do Senhor com sinceridade, porque o Senhor, mesmo antes de abrirmos a boca, Deus já sabe o que está no nosso coração. Deus já sabe até o que vamos dizer. Então não adianta vir com oração feita, com frase feita, com oração todo dia a mesma coisa. Não adianta. A oração nada mais é do que uma conversa. E Deus é o nosso Pai. Então nós podemos ir diante do nosso Pai com o coração aberto, contrito. Não é verdade? E o texto de referência desse devocional de hoje está em Lucas 18, do 1 ao 8. É uma parábola. Versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. E nunca esmorecer. Ou seja, nós devemos estar em oração continuamente, em todo o tempo, e não esmorecermos, independente das situações em que vivamos. Queridos, vivemos uma situação muito difícil, um tempo muito difícil de pandemia, onde muitas pessoas não estão se mantendo firmes através da oração e, consequentemente, têm tido depressão, têm tido outros problemas emocionais, espirituais, têm estagnado na fé. Porque quando mantemos uma conexão com o Pai, com o nosso Pai, que é o Senhor, que é Deus, nos mantemos interligados ali através da oração com o Senhor. Então, se estamos ali continuamente na presença do Senhor, buscando de todo o nosso coração, nós não vamos esmorecer. Agora, se abrirmos brecha, se dermos espaço para as coisas do mundo virem, nos afetarem, aí a gente vai estagnar, aí a nossa fé vai parar. Aí vem as doenças, vem os problemas emocionais, vem tudo aquilo que quer nos afastar do foco. E o nosso foco é Cristo. Jesus sabia, ele tinha a convicção de que a única opção para não esmorecermos era a oração. E era isso que ele queria passar para os discípulos e para as pessoas das cidades da qual ele passava. Ele enfatizava isso. Orem, orem. E as pessoas não entendiam ou não queriam entender o que Jesus dizia, não é verdade? Os discípulos muitas vezes estavam dormindo ao invés de estarem vigiando, ao invés de estarem orando. É tempo de orar, queridos. É tempo de buscar. Se não estivermos na presença de Deus, se não orarmos, se não buscarmos, com certeza a situação vai ficar muito mais difícil do que ela está. Esmorecer é desistir. Os filhos de Deus devem orar constantemente, mesmo que tudo pareça permanecer sem solução. A situação pode estar difícil, dificílima. Você pode não ver resultado para as situações que você está vivendo, querido. Mas não esmoreça e não permita que a tua fé estagne. Não permita que esses problemas, que essas situações adversas venham tirar a tua fé e tirar o teu foco do Senhor. Amém? A persistência na oração é vital para o pleno desenvolvimento da fé e o crescimento espiritual. Nós somente iremos crescer espiritualmente se nós persistirmos na oração. Não só quando precisamos. Lembra disso. Tem oração de gratidão, tem oração de intercessão pelas pessoas, tem oração de intercessão até pelo Brasil, pela nossa nação, pelo mundo, aliás.
É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, meu irmão. Não podemos ficar parados olhando a situação ficar difícil e não fazermos nada. Muitas das vezes as pessoas se perguntam, mas eu já cansei de orar, não aguento mais. Você não aguenta o quê? Devemos orar até Deus responder, até o Senhor nos responder. Muitas vezes na oração a gente só quer falar, só quer falar, só quer falar. E Deus está paradinho, esperando a oportunidade dele, porque a oração é um diálogo. Eu entendo assim. Eu falo, o Senhor ouve, ele me responde. Então nós devemos orar e esperar a resposta do Senhor. Muitas vezes não aguardamos a resposta do Senhor, a direção dele para as nossas vidas, e eu falo isso de experiência própria, e damos com a cara na parede. Por quê? Porque não aguardamos a resposta e a direção correta do Pai. E com isso, tomamos decisões erradas e a consequência vem. Não se engane, a consequência vem. E aí devemos fazer um conserto, né? Irmos perante o Senhor, fazemos uma oração de arrependimento e, para honra e glória de Deus, o Senhor conserta isso aí. Porém, muitas pessoas que não estão firmes em Deus não têm esse discernimento e por isso as situações vêm se agravando. Por isso passam por várias situações adversas que não conseguem sair delas. A oração é mais do que um deleite, ela é um dever. Dever. É um mandamento do Pai para todos nós que somos filhos do Senhor. Orem. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Né? Ali não está sendo feita uma pergunta ou é direcionado a fazer. Orai sem cessar. Ponto. A oração, queridos, tem sido a chave nesse tempo. Essa é a chave que nós temos para vencer essa pandemia, para vencer o desemprego onde muitos estão vivendo, para vencer as doenças, para vencer tudo quanto está acontecendo nesse mundo. A chave é a oração, a persistência na oração, a busca incessante pelo Senhor. Se não estivermos na presença de Deus, não conseguiremos ficar firmes na presença dele e não conseguiremos passar por tudo isso e cantarmos o hino da vitória lá do outro lado. Amém? Em Lucas 21:36, a palavra do Senhor diz: vigiai em todo tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, para que sejamos considerados dignos, nós devemos vigiar e orar. Queridos, a palavra do Senhor para nós nesse dia é vigiai e orai, para que nós possamos ser considerados dignos de estarmos em pé diante dele, para suportarmos toda essa situação adversa que tem acontecido